Pivô, tendência, lateralização? Como assim? É exatamente esse o tema do Comece por Aqui. Meu nome é Felipe Teixeira, sou gestor, trader e mentor aqui da Atom e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Bom, galerinha, o foco de hoje é aprender como os mercados se movem, como a gente deve interpretar essas movimentações. Show? Então vem aqui para o gráfico, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam. Nossa, mas você tirou o gráfico. Sim, porque eu quero que vocês aprendam primeiro como esse troço se movimenta. Volta para cá. Primeira coisa que a gente tem que aprender é, os mercados eles se movem de lateralização para tendência, de tendência para lateralização, e assim segue a vida do mercado. Então o que eu tenho aqui? O mercado se movendo dessa forma. Isso aqui a gente tem uma lateralização, correto? Essa lateralização pode durar quanto tempo? Não sei. Mas ela pode durar um dia, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos. Aí também já é de menos, né? Mas assim, ela dura um tempo razoável para você identificar que isso aqui é uma lateralização, correto? Depois disso aqui, o mercado ele tende a romper essa região e lateralizar num novo lugar. Vamos supor que ele lateralizou aqui embaixo. Correto? Essa é uma barrinha de chocolate. Então assim, o mercado lateralizou aqui. Para ele fazer essa movimentação, saindo lá de cima e vindo aqui para baixo, ele faz o que nós chamamos de tendência, tá certo? E como que o mercado se movimenta na tendência? É em zigue-zague. Tá? Fazendo exatamente essa movimentação. Características principais da lateralização. Quando nós pegamos o mercado e identificamos uma lateralização, qual que é o principal ponto? Ele faz topos e fundos na mesma região. Tá vendo? Qual que é a característica da tendência? Topos e fundos diferentes. Tá? Se eu pego uma tendência de baixa, eu tenho fundos e topos menores, sempre menor que o seu antecessor. Já uma tendência de alta, eu tenho o mercado se movendo dessa forma, um zigue-zague também para cima, né? E os topos e os fundos são sempre maiores que o seu anterior, o seu antecessor. Fechou? Então é isso que a gente tem que observar no mercado financeiro. Galera, prestem muita atenção nisso aqui, porque é fundamental. Tá? Isso aqui é a base da análise gráfica, é a base das movimentações do mercado, e a partir disso a gente começa a identificar ali outros fatores, coloca outros indicadores e por aí vai. Show? Então, já abri o gráfico e já identifiquei aqui uma movimentação. Vamos lá. Lembra que eu te falei que a gente pega e analisa o gráfico entre lateralização e tendência? Olha isso aqui. O mercado ele fez o quê? Uma lateralização. Ele pegou do dia anterior até o início do dia seguinte. Depois ele entrou em tendência, subiu. Correto? O que ele faz aqui? Lateraliza novamente. Aí ele pega e faz o quê? Ó, cai. Entrou em uma nova fase de tendência. Entende? Então é o que eu falo. Lateralização, tendência. Lateralização, tendência. Lateralização, tendência. Se eu pego e volto aqui, eu consigo identificar as mesmas características. O mercado fez uma lateralização pequenininha, rompeu, subiu. Tendência. O mercado aqui fez uma pequena lateralização, tendência. Então, a partir do momento que eu consigo identificar e eu consigo enxergar essas movimentações no mercado, eu consigo tomar as decisões as quais me permitem saber se eu devo comprar ou se eu devo vender, tá certo? E para que lado que o mercado está indo. Vamos pegar um gráfico aqui, mais distante, para a gente identificar melhor essas movimentações. Olha que coisa simples. Lateralizou, lateralizou. Tendência, lateralização.
Uma outra dica que eu dou para vocês, quando for identificar as lateralizações principalmente, é colocar num gráfico maior. Então você vem aqui no tempo gráfico e escolhe aqui um gráfico aí de 60 minutos, por exemplo. Clique em OK, que é um gráfico um pouco mais longo. Quando eu faço isso, eu consigo identificar as principais regiões de lateralização do mercado. Então, por exemplo, eu estou vendo que o índice, que é o que a gente está analisando, ele vem se movendo dentro dessa faixa de preço aqui, correto? Essa faixa de preço pequenininha aqui, ela corresponde aí aos 129 mil até os 131 mil, ou seja, a gente tem quase 2 mil pontos dentro dessa lateralização, correto? Pô, se eu sei que o preço está aqui nessa região de topo, eu vou buscar operações de venda para que ele volte aqui para a região de fundo. Se o preço está aqui na região de fundo, eu vou buscar operações que façam com que ele volte para a região de topo, entende? Então identificar essas movimentações também é fundamental. E geralmente quando a gente enxerga tendências no gráfico maior, por exemplo, aqui ele estava numa tendência de alta, correto? Olha o mercado, sobe, corrige, ó. Então quando eu identifico essas tendências maiores, eu sei que eu devo procurar operações de compra no curto prazo, dentro do day trade ali. Então são informações essenciais para a gente ter aí no nosso dia a dia. Show de bola? Outra dica, quando eu vou analisar aqui as tendências em si, muita gente fala, pô, beleza, está numa tendência de alta, quando que eu vou identificar que o mercado está revertendo a sua movimentação? Aí a gente parte do princípio que, se eu estou numa tendência de alta, o mercado não está realizando topos e fundos cada vez maiores, a partir do momento que eu identifico que o mercado ele não consegue renovar topos, eu sei que ele está perdendo a sua estrutura e a sua característica de tendência de alta. A partir desse momento que eu identifico isso aqui, ele pode fazer duas coisas. Ou ele reverte e entra numa tendência de queda, onde ele vai fazer topos e fundos cada vez menores, ou então ele vai simplesmente pegar a partir daqui e começar a lateralizar, onde ele vai fazer topos e fundos iguais, tá bom? Então são essas dicas que eu dou aí para vocês observarem o mercado financeiro, observarem no seu gráfico, no intraday, em gráficos maiores, para você ter um dia melhor ali nas suas operações e refinar principalmente as suas entradas, beleza? Mas e aí, gostou de entender um pouquinho sobre a movimentação do gráfico e como ele funciona? Galera, isso aqui é base, hein? Tem que saber. Se você quer operar, você tem que saber isso aqui. Mas enfim, ficamos aqui com mais um Comece Por Aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aquele seu amigo que só toma loss porque o mercado sobe, ele acha que está caindo e não sabe para onde vai, enfim. Compartilha com ele. E bora pro game, galerinha.